E queremos, meu Pai, que o Senhor nos dê a liberdade espiritual nesta hora. Que ninguém saia daqui hoje, Pai, sem ser esclarecido pela Tua palavra. Meu Pai, a Tua palavra traz luz. A Tua palavra ilumina, meu Pai. Talvez, meu Pai, há muitas pessoas aqui no nosso meio que está, meu Pai, numa prisão escura. Pedro, Deus, meu Pai, estava numa prisão. Ali havia escuridão, mas o Senhor mandou um anjo. E aquele anjo, Pai, levou a Pedro a iluminação. Aquele lugar foi iluminado. As portas se abriram. Pai, que nesta noite isso aconteça. Pois o Senhor me colocou aqui agora, nesta hora, nesta igreja, Pai, neste local. Que seja o anjo que o Senhor enviou para Pedro. Que eu traga luz para esta pessoa nesta noite, Pai. E que as portas se abram. Que esta pessoa possa ver a liberdade nesta noite. Diga: Senhor Jesus, eu recebo a Tua palavra na minha vida. Diga amém. E vamos aplaudir Jesus. Glória a Deus. Amém, irmãos? Boa noite. Vocês estão bem? Amém. Então abra sua Bíblia lá em 1 Samuel, livro de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 6. Bom, só para recapitular, nós pregamos na semana passada do desprezo, não é isso? São 5 pedras que Davi pegou, e cada pedra que Davi pegou representa o que mesmo? Um desprezo, lembra disso? E eu falei o seguinte, que o primeiro desprezo que Davi sofreu foi de quem? Do pai, lembra que nós pregamos, né? O segundo desprezo, que nós vamos falar hoje, foi do Samuel, foi do sacerdote. Depois, no próximo domingo, nós vamos falar que vai ser do desprezo dos irmãos. Depois de Saul e depois de Golias. Amém? Hoje nós vamos falar a respeito do desprezo que Davi sofreu do próprio sacerdote. E como que Davi se comportou, o que tem para nós hoje? Vamos ler 1 Samuel 16, versículo 6. E sucedeu que, entrando eles, viu Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor quem? O seu ungido. Essas palavras foram de quem? Samuel. Porque no dia, o próprio pai de Davi disse: filho, vai vir um homem de Deus aqui em casa e vai ungir um rei. Você não pode ficar. Então pediu para que Davi se retirasse. Davi se retirou. E o sacerdote Samuel, ele vendo um filho Eliabe, ele olhando e disse: esse certamente é o ungido de Deus. Samuel errou? Sim ou não? Sim. O homem de Deus erra? Erra. E por que o homem de Deus erra? Porque às vezes pode ser induzido. É muito sério isso, porque quando uma pessoa vem falar com o pastor ele vai dar a direção, o aconselhamento segundo aquilo que a pessoa fala. Verdade ou não é? Se uma pessoa vem e traz uma história completamente distorcida ao pastor, o pastor, ele pode errar porque foi o quê? Induzido. Vamos dizer um exemplo, tá? As irmãs falam assim: pastor, você só fala mal de mulher, né? Hoje eu vou inverter para ninguém, porque hoje é de tacar pedra no gigante. Vai que as irmãs, né? Ficam... Você só fala de mulher, pastor? Pronto, vamos falar do marido. Bom, o marido chega e fala: pastor, quero falar com o senhor. A minha mulher, pastor, minha mulher é um problema, pastor. E começa a falar: minha mulher me dá uma dor de cabeça. Minha mulher, pastor, nossa, minha mulher me aborrece. E aí eu vou dar uma palavra segundo o que eu ouvi. Ô irmão, você tem que orar a Deus. Para quê? Para que a sua esposa, ela venha se comportar da maneira certa. Então eu vou começar a dirigir. E passando o tempo, a esposa vem conversar comigo. E a esposa vem e fala assim: pastor,
quero falar com o senhor. Eu tenho um problema com meu marido. Por quê? Que a senhora tem tido problema? Pastor. Porque ele fala que eu tenho dado problema, mas ele é ignorante, pastor. Ele falou isso para mim? Não, né? Nessa parte aqui, o Samuel, ele foi induzido pelo próprio pai. Por isso que a gente tem que estar bem espiritualmente para não ser induzido. É uma parte muito séria no aconselhamento. Não podemos ser induzidos. Claro que a gente vai aconselhar segundo aquilo que a gente escuta. Quem está entendendo isso aqui? Mas na mesma hora que Samuel ia errar, o que aconteceu? Versículo 7. Porém, o Senhor disse a Samuel. Quer dizer, como que Deus falou com ele? Deus fala onde conosco? No Espírito. Quando Samuel disse, certamente está ungido o Senhor. Quem falou com ele? Deus. A gente é homem. Só que o homem de Deus também, meu irmão, ele escuta a voz do coração dele, que é enganoso, mas também ele escuta a voz de Deus. O pastor pode até errar, mas se ele vê que é errado, Deus fala com ele. E Deus falou, você está errado, Samuel. Deus falou profundamente com ele. E disse o quê? Porém, olha quem foi que falou com ele. O Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência. E nem para quem? Para a sua altura. Porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como o homem vê. Pois o homem vê o que está diante do quê? Dos olhos. Porém o Senhor olha para onde? Abaixa o volume, amigo. Vai dar brincofonia. Porém o Senhor olha para onde? Para o coração. Na hora que Samuel ia cometer um erro, Deus falou com ele. Isso tem que acontecer com a gente. Quando você for cometer um erro, você tem que estar com o coração aberto para ouvir a voz de Deus. Quem está bem com Deus vai ouvir a voz de Deus. E como Deus fala? Deus fala através da palavra. Mas o que eu quero falar da parte de Davi. Davi, quando foi rejeitado, e ele foi colocado de fora, ele poderia ter ficado revoltado, não poderia? Sim ou não? Quantos aqui não invadiria a casa? Todo mundo reunido, ficar do lado de fora, ele poderia ter ficado irritado, se vou entrar naquela casa lá. Quantos não iria? Ah, pastor, eu não ia ficar do lado de fora não. Eu ia entrar lá dentro e falar assim, que palhaçada é essa? Vocês falam que vocês são de Deus. Vocês falam que aqui vai ungir um rei para o povo de Israel e você rejeita eu. Davi fez isso? Não? Não. Melhor, Davi teve vontade de fazer isso? Não. Davi poderia depois no final, Davi poderia chegar lá e ter ficado não só com raiva do pai, mas também do sacerdote, não podia? Davi ficou? Não. Melhor. Você sabe que quando uma pessoa é rejeitada, ela quer uma coisa, ela é jogada de lado, ela é rejeitada, ela recebe o não, ela volta e aquilo que é dela, aquilo que ela já estava fazendo, ela quer desistir. Não tem gente que é assim? Ela foi em busca de alguma coisa. Aquilo não deu certo. Ela foi rejeitada. Ela volta toda triste. E aquilo que ela tem em mãos, que já é dela, ela quer desistir, ela quer jogar fora. Quantos não fariam isso? Que por causa de algo que não deu certo, ela já está querendo desistir daquilo que ela já tem em mãos. Porque ficou chateada com aquilo. Davi poderia ter voltado, porque todo pastor de ovelhas tem um cajado e uma vara. Davi podia ter olhado, ter batido na ovelha, ter jogado o cajado fora, disse, a partir de agora, nem disso aqui eu vou cuidar. Quantos não agem assim? Davi fez isso? Não. Agora eu vou explicar por quê. Pastor, por que Davi não ficou com raiva de Samuel? Porque Davi sabia que Samuel era pastor, era sacerdote.
A unção que você respeita é a unção que te abençoa. Repita aí, diga: a unção que eu respeito é a unção que me abençoa. Se Davi tivesse ficado com raiva do homem de Deus, como que Samuel depois ia abençoar ele? Como? Deu para você entender? De que maneira? Me fala. Ele não respeitou a unção de Samuel. Como que ia abençoar? Como que Samuel ia chegar? Ah, você é o escolhido de Deus, vou ungir você. Não tinha como, ele não respeitava. Se você não respeita a unção de um homem de Deus, essa unção não pode te abençoar. Quem entendeu isso aqui? Não tem como te abençoar. Agora, o mais interessante. Como que Davi se comportou, pastor? Simples. Davi chegou, pensou assim: lá estão eles. Vai chegar a minha hora. Davi entendeu que se ele não for chamado naquela hora, a bênção ainda não era dele. Sabe como você tem que entender? Vamos dizer que você esteja aqui na igreja hoje e você precisa muito de ajuda. E nenhum homem de Deus ainda chegou a você e te ajudou. Talvez você se sente desamparado aqui na igreja. Aprenda uma coisa: em vez de você ficar revoltado, em vez de você achar que tem que desistir de tudo porque você não recebeu ajuda, você deveria se comportar da mesma maneira que Davi. A sua hora vai chegar. Porque Deus falou com Samuel. Não falou? Ele ia ungir outro, não ia? Na hora que Samuel ia cometer um erro, Deus falou, o Senhor falou com Samuel. Samuel não é esse. E foi passando os filhos, não foi? Quem foi que chamou Davi depois? Samuel. Se ele tivesse ficado com raiva da rejeição até do homem de Deus no início, deu para você entender? Não chamou? Você tem que ter essa maturidade. Que se de alguma maneira você não foi ajudado, Deus vai se mover, meu irmão, e a sua hora vai chegar. Agora, nesse período que você está esperando, seja adulto. Deixa eu melhorar o que eu quero pregar para você. No mundo espiritual, existem 3 níveis de espiritualidade. Tem os nenéns espirituais. Existe o tempo da meninice. E existe da maturidade. Eu tenho 2 filhos. Um tem 5 meses. Ele não anda sozinho. Ele não come sozinho. Ele não vive sozinho. Ele não sabe fazer nada sozinho. Ele é completamente dependente de quem? De mim e da minha esposa. Muito mais dela, né? Que fica mais tempo com ela. Completamente, não sabe fazer nada. Se deixar ele sozinho, ele morre. Tem gente assim na igreja? Tem. Mas é assim. A gente sabe a hora que o meu filho é Isaac, tá? Filho da alegria. Mas pensa uma alegria, viu? Daqui a pouco minha esposa tem que levantar, porque ele começa a gritar e começa a falar. Aí tem que sair, porque é terrível. Então, como a gente sabe a hora que ele está com fome? Ou a gente adivinha? Não, ele pede. É isso que tem que acontecer na igreja. Às vezes a pessoa está precisando de ajuda e ele é um nenê. Talvez você é uma pessoa que não está sabendo, sozinha ou sozinho, lidar com a sua vida. A gente só sabe que o Isaac está com algum problema porque ele começa a fazer o quê? Chorar. Quando não chora, começa a gritar. A minha esposa já identificou como que, quando ele está chamando, a minha esposa já sabe, está chamando. Então foi aprendendo, deu para entender como que é? Na igreja é a mesma coisa, irmão. Ninguém vai adivinhar que você está numa situação que está quase morrendo. Até uma criança, que não sabe fazer nada sozinha, ela pede ajuda. Não é verdade? Até uma criança.
Como eu falei, tem pessoas que estão naquele nível, pastor, confesso ao senhor. Eu não sei ler a Bíblia sozinho, eu não sei me alimentar sozinho, eu preciso que alguém pregue para mim, porque eu vou comer e não sei. Deu para você entender? Eu vou ler a Bíblia, pastor, não entendo nada. Então, qual fase que você está? Você está numa fase que você é neném, você é recém-nascido, você depende completamente de alguém. Quem está entendendo isso aqui? Talvez seja o teu caso. Você tem que ser humilde. Falar, pastor, eu sou assim ainda. Apesar de ter muito tempo na igreja, eu vou falar para o senhor, eu não cresci espiritualmente, eu sou dependente. Lembra que eu falei? O Isaac, apesar de não saber fazer nada sozinho, ele pede? Pede, irmão. E tem gente que às vezes está dentro da igreja, morre, se entrega à morte e não pede ajuda. Se você é uma pessoa que entende, seja humilde, tá? Você pode ter 10 anos de igreja, 20 anos. Se você percebe que você não cresceu espiritualmente, aprenda a pedir ajuda. Senão você vai morrer. Deu para você entender, sim ou não? Peça ajuda. Porque o neném, ele não sabe comer sozinho. Ele não sabe andar sozinho. Ele é completamente dependente. Já tem aquela outra fase, como eu falei, eu tenho 2 filhos. Eu tenho um Isaac de 5 meses. Eu tenho uma filha de 11. Ela já sabe andar sozinha. Já sabe comer sozinha. Deu para entender? Já sabe se vestir sozinha. Já sabe se alimentar sozinha, como eu falei. Algumas coisas consegue fazer comida, outras não, precisa, depende. Mas ela é o que ainda? Ela está em que fase? Da meninice. 11 anos de idade. Quem nessa fase teve vontade de fugir de casa? Quem já teve? Vou fugir de casa, não tem? Não estou falando que essa vez eu quis fugir de casa não, viu? Mas tem fase que é assim, né? A mãe começa a brigar, né? É ou não é? Começa a brigar, quero fugir de casa. Aí eu lembro que meu irmão fez isso. Meu irmão foi lá, meu pai deu uma surra nele, falou, vou fugir de casa. E meu pai ouviu, falei, deixa ele. Colocou tudo na bolsa, foi embora. Meu pai disse, cadê ele? Cadê o Marcelo? Fugiu, disse que ia embora de casa. Meu pai falou, vou pegar. Quando meu pai saiu, onde ele estava? Sentado na esquina, fugi de casa. Sentado na esquina. Eu nunca vi um menino, uma criança voltar tão rápido para casa. Meu pai disse assim, volta. Antes de terminar, já estava dentro de casa já. O que aconteceu? Apanhou de novo. Mas não tem essa fase da meninice? Talvez você é uma pessoa que esteja dentro da igreja, e você é aquela pessoa que já sabe ler a Bíblia, já sabe orar, deu para entender? Já sabe se alimentar sozinho, já sabe andar um pouquinho sozinho, com seus pés, mas ainda você sente que você tem ainda aquele momento de meninice. Vou desistir de tudo. Vira e mexe essa conversa. Vou parar com tudo. Vou desistir. Não tem? Vira e mexe, a mesma coisa. Não é coisa de criança? Sim ou não? É porque a pessoa madura, ela diz, não, a vida é assim mesmo, vai passar. Davi era maduro. Agora, quando uma pessoa, meu irmão, ela ainda não cresceu espiritualmente, ela mesma atrai problemas para a vida dela. Sofrimentos desnecessários. Por quê, pastor? Porque a pessoa que ela não tem o Espírito de Deus, ela é conduzida por demônios. Vamos ver? Vamos lá para Tiago, capítulo 3, versículo 13. Vamos ver lá. Amém? Vou entrar numa fase agora boa, hein? Pastor, o senhor está falando que a pessoa que não tem uma comunhão com Deus, ela é dirigida por demônios? É. O senhor está falando, pastor, que todo mundo aqui na igreja é endemoniado? Não falei isso? Porque a pessoa que é endemoniada, ela é
completamente dominada, não é isso? Ela não consegue fazer nada de bom, não é isso? Porque ela é dominada. Ela só faz o que o demônio quer. Diferente de ser o quê? Dirigida. É aquela pessoa que ainda, o demônio tem uma influência sobre ela ainda. Talvez você é uma pessoa que consegue fazer algumas coisas boas, mas o diabo sempre vem para ti com uma influência maligna. E por quê, pastor? Quando uma pessoa, ela não tem uma vida com Deus, ela não amadureceu ainda, ela não nasceu de novo, ela ainda tem uma influência muito forte da parte do demônio na vida dela. Vamos ler? Diz assim: quem dentre vós é o quê? É sábio e inteligente. Foi feita uma pergunta, não foi? Aqui está sendo feita uma pergunta aqui. Quem dentre vós é sábio e inteligente? Olha a resposta. Como que eu posso mostrar que eu sou sábio e inteligente? Mostre pelo seu bom trato, pelo seu comportamento, pela maneira que você lida com a vida. Você vai saber se você está sendo sábio e inteligente. Como que eu mostro? Mostre pelo seu bom trato, pelo seu comportamento, pelas suas ações, as suas obras em mansidão de sabedoria. Vamos melhorar aqui. Pastor, como que eu sei se eu estou sendo inteligente, sábio? Como que eu sei que eu estou sendo dirigido por Deus? É simples. Como que você está se mostrando diante das dificuldades da vida? Ah, pastor, eu estou vivendo revoltado. Então, meu amigo, está faltando. Você tem que buscar de Deus. Deu para você entender? Pastor, estou amargurado. Ih, amigo. Porque no seu trato, você tem que ter mansidão. Amém? Domínio. Tem que ser paciente, tem que saber como que age. Pessoa, meu irmão, que tem descontrole emocional. Ela ainda tem dentro dela ainda uma influência de quem? Do demônio. Quem está entendendo? Na Bíblia está escrito: pelos dons se conhece a pessoa. Não? Não é pelos dons, não? Não. Pelos frutos se conhece a árvore. Vamos dizer, eu sou pastor, não sou? O senhor tem um dom? Tenho. Se eu orar aqui, gente é curada. Gente é liberta. Eu tenho um dom, já oro, a pessoa pode prosperar, ela pode resolver problemas. É dom. Os dons de Deus são irrevogáveis. O que é isso? É sem arrependimento. Quando Deus te dá uma capacidade, uma unção para fazer uma coisa, Deus nunca mais tira de você. Só tem um problema. Deus não conhece você por aquilo que você consegue fazer. É por aquilo que você está demonstrando no seu dia a dia. É pelos frutos. A Bíblia fala em Gálatas 5:22 sobre o fruto, não é frutos, sobre o fruto do Espírito. Concorda? Sim ou não? É fruto. Como que o senhor explica o fruto do Espírito? Quem já comeu mexerica? Você sabe que é mexerica, não sabe? É mexerica que fala, né? É porque cada lugar é um nome, irmão. Eu fui pastor em Natal, uma mulher, a obreira falou assim, ela colocou a mão assim na cadeira e falou assim: nossa, pastor, o senhor gosta de graxa e espírito. Qual que é o fruto do Espírito, pastor? Quer dizer, numa mexerica tem tudo isso, não é isso? Então, quando eu recebo a vida de Deus em mim, eu tenho que ter tudo isso. Senão não tenho nada. Se estiver faltando alguma coisa em você, está faltando uma comunhão com Deus. Qual que é o fruto? Está vendo? Não é frutos, né? Está vendo ali? Está falando o quê? Um fruto. Fruto.
Está falando que tudo em um só, ok? Amém? Amém. Estou explicando direitinho, não estou? Tá. O fruto, acho que tem até mexerica aí, não tem? Tem uma lá, não tem? A gente ajuda os irmãos a emagrecer, viu, irmão? Aqui. Ó. Então, na mexerica, tem o fruto, não tem? O que lá tem? Lá dentro, de um fruto só. O que tem lá? O quê? Abre aí. Pronto. Você está tremendo por quê? Vai colocar lixo aí não. Não. Não desmonta o negócio não. Ó, oh, Jesus, calma. Isso. Está ao vivo, irmão. Aqui. Está vendo aqui? Você já abriu uma mexerica faltando um? Não, né? No fruto vem tudo, não vem? Vem ou não vem? Vem. Alguém quer mexerica? Então, está tudo aqui, ok? Quando Deus nos dá a presença dEle, o que Ele nos dá? Vamos ver? Caridade. O que é a palavra caridade? Amor. Tô. Pode comer. O que é esse amor? É o amor que nós temos? Cadê o irmão? Entrou, né? Pode ir lá, irmão. Como que é esse amor? Não é esse amor que você conhece, que você tem pelo filho, pela mãe, deu para entender? Pelo sexo oposto. Não. Não é esse amor? Um dia uma mulher chegou e falou assim: pastor, o amor de Deus é tão grande que é igual ao amor de Deus. Eu falei: negativo. Ninguém ama mais do que Deus, irmão. Você pode amar muito seu filho, mas ninguém vai amar mais o seu filho do que Deus. Porque há 3 tipos de amor. Amém? Existe o amor filéu, chama, né? Eu acho que é assim que fala, que é aquele amor fraternal. Que a mãe tem pelo filho, o filho tem pela mãe, assim por diante. Tem o amor eros, que é aquele amor que, né, sensual, né, que o homem tem pela mulher. E tem o amor ágape. Esse é o amor de Deus. Qual que é a diferença, pastor, do amor de Deus para o amor que eu tenho? É simples. O amor que nós temos, ele é egoísta. O amor humano é egoísta. Não é não, pastor? É assim. A pessoa casou, fica a vida inteira dizendo: eu te amo. Você é meu amor. Separou. 6, 7 meses, 1 ano, já está dizendo para o outro: te amo. Ué, mas não amava? Hã? Amava ou não amava? Isso eu estou jogando um álcool. Tem gente que em 1 mês nem esfriou o negócio, já está, né? Ela. É ou não é? É. Mas não amava? Irmão, o amor que você tem que procurar, que você está procurando nas pessoas, você nunca vai encontrar em ninguém. O amor que você precisa é o amor de quem? É o amor de Deus. Deu para você entender? Você está procurando ser amada, pastor, meu marido me ama. Olha, é uma convivência. Amém? Se você conseguir, meu irmão, receber o amor de Deus, você vai conseguir amar o seu marido com todas as falhas que ele tem. Porque o amor de Deus é um amor incondicional. Ama sem interesse. Tem gente que só consegue amar o seu marido quando ele está agradando. Pastor, enquanto meu marido está falando sim, pastor é o maior marido do mundo. O dia que ele falar não, te odeio. Deu para você entender? Porque essa pessoa tem qual tipo de amor? O amor do mundo. A pessoa que tem o amor de Deus, ela ama sem querer nada
em troca. Deu para você entender o que é o amor de Deus? Olha como que é o amor. O amor de mãe, ela é egoísta também. Porque ela fala, meu filho. Não é assim? Não é? É ou não é? É meu. Reparte com alguém? Está vendo como o amor? Esse amor, meu amigo. Você vê que, ó como que é amor de mãe. Quando o casal casa, né? O casal vai lá, casou, os dois. Porque a sogra não briga com o genro. Porque sogra só briga com nora. Por quê? Já reparou? Já reparou? Por quê? Me fala. Pensa aí. Eu estou mentindo ou não é verdade? Você viu que as maiores encrencas é a sogra com a nora? Dificilmente você vê um genro falando, minha sogra, não, às vezes trata até melhor, não é verdade? Né? O genro, né? É ou não é? Do que o próprio filho, às vezes. Por que a sogra... O que foi? Porque a sogra briga com a nora. Por quê? Porque ela acha que nenhuma mulher vai amar o seu filho como ela ama. É o amor. Quem está entendendo o que é o amor? Tem muita gente que fala, pastor, eu amo a Deus. Não, talvez você tenha um amor que todo mundo tem. O amor de Deus é incondicional. Você precisa ter isso. Amar sem querer, nada em troca. Tem gente que não consegue amar o próximo quando o próximo não tem o que oferecer a ele. Então você tem que ter, talvez você tenha realmente um amor. Um amor eros, né? Aquele amor que um homem tem por uma mulher. Mas sabe o que está precisando num casamento hoje? O amor de Deus. Porque a pessoa que tem o amor de Deus, ela consegue viver com a outra pessoa feliz. Por mais que ela tenha defeitos. Quem entendeu isso, diga glória a Deus. Foi bom? Não dá para explicar tudo, tá? Qual a outra coisa que eu tenho que ter? Gozo. O que é o gozo? Alegria. Tem gente que não tem. Meu irmão, se está te faltando alegria, é porque a sua vida provavelmente está sendo dirigida por demônio. Que isso, pastor? Não, é uma luta que eu estou passando. O que diz a Bíblia? Na presença de quem? Do Senhor. O que há na presença do Senhor? Há abundâncias de alegrias. Como que alguém vai falar para mim, que eu estou lendo a Bíblia aqui, como alguém pode falar para mim que está na presença de Deus e não está alegre? Me prova agora. A pessoa que está na presença de Deus, ela não tem uma alegria, ela tem muita alegria. Se está te faltando, meu irmão, alegria, sinceramente, você não está na presença de Deus. Não, pastor, não. Não, pastor, deixa eu explicar, eu estou passando uma luta agora. A Bíblia fala, dou a minha paz. A minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo dá. A paz que o mundo dá é só quando a coisa está boa, não é isso? A paz de Deus não é como do mundo. Que hora que você precisa de paz? É quando a coisa está pegando, não é isso? Para que paz quando tudo está bom? Né? Tá bom? Eu preciso de paz em que momento? Quando eu estou vivendo uma tribulação, é nesse momento que Deus dá paz. É nesse momento que Deus dá alegria. Diga amém. Se está te faltando, você não está na presença de Deus, não. E se eu não estou na presença de Deus, a minha vida está sendo dirigida por demônios. Pastor, se eu está falando isso, eu vou te provar. Então, eu tenho que ter o que de Deus? Amor, alegria, o que mais? Paz, o que mais? Longanimidade. O que é longanimidade? Ânimo longo.
É aquela pessoa que demora muito para perder o quê? O ânimo. Quase impossível. Deu para entender? Tem gente que perde o ânimo, está aqui. Vou lutar. Amanhã pintou um problema, o que ela fala? Estou desanimada. Fulano, vai parar. Fulano, calma aí, não. Quero saber de nada, não. O que está faltando para ele? Longanimidade. Está precisando entrar na presença de Deus, está longe, hein? Se você é uma pessoa que perde o ânimo muito facilmente, é sinal que Deus, está faltando um Deus em você. Vamos mais? Benignidade. O que é benignidade? É aquela pessoa que consegue agir com bondade. Mesmo quando não se merece. Olha que coisa. Amém? Irmão, ser bonzinho na presença dos outros é muito fácil. É muito fácil. Sabe quando que você consegue conhecer a bondade? Tempo. O tempo fala muito. Fala ou não fala? O tempo, meu irmão, é o melhor juiz que existe. O tempo. Diga amém. Bondade, aquela pessoa que consegue ser bom. Mesmo quando alguém é mau. Que mais, pastor? Bondade, que aí já fala. Fé. Tem versões que falam fidelidade. Pastor, quando que eu sei que o demônio está dirigindo a minha vida? Quando você não é fiel a Deus. Porque tem Bíblia que em vez de falar fé, fala fidelidade. Alguém abriu a Bíblia e está escrito fidelidade na sua Bíblia? Está escrito o que, irmão? Fidelidade? É isso? Não é fé não, é fidelidade. Quando a gente fala de fidelidade, a gente fala o quê? Não só para com o cônjuge, mas com Deus. Tem gente que não consegue ser fiel a Deus, irmão. A pessoa que não consegue ser fiel a Deus, a vida dela é dirigida por demônios. Que é isso, pastor? Estou te falando. Está na Bíblia. Tem gente, meu irmão, que para ela ser fiel a Deus é a morte. Não fala de dízimo para essa pessoa, nem de oferta, não. Ela não consegue. Quem mais? Volta lá, irmão. Não terminei. Ah, tá. Fidelidade, ele trocou, né? Vai lá. 23. Mansidão. É aquela pessoa que não consegue ser mansa. Ela só consegue falar gritando, né? Ela não tem uma temperança. Amém? Domínio próprio. Ela não se domina. Ela é controlada pelo ódio, pela raiva. Contra estas coisas, não há o quê? Não há lei. Não há nada, meu irmão, que possa ir contra esta unção de Deus na pessoa. Vamos lá para Tiago, que eu quero te mostrar um negócio. 13, 14. Isso. Mas ele continua dizendo o quê? Mas, se você, a Bíblia fala, se você não é manso, lembra que eu te falei? Se você não é manso, se você não tem controle no seu comportamento, no seu trato, mas se tendes o quê? Amarga inveja. E sentimento, você viu essa palavra? Sentimento, qual que é o sentimento? Faccioso, de contenda, de divisão. Tem gente que tudo está perseguido, né? Aí eu estou sendo perseguido. Tudo é perseguido. Não, porque dentro da pessoa já tem perseguição, irmão. A pessoa vive tanto com perseguição que tudo para ela é perseguição para ela. Porque ela já persegue. Você só dá o que você tem. Amém? Se você tem paz, você dá paz. Se você tem perseguição, você dá perseguição. Tudo está sendo perseguido. Tudo é perseguição. Ora. Bíblia é Bíblia. Ele fala o quê? Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso de contenda, de briga, em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Agora você vai ver de onde vêm essas coisas. 15. Essa
Não é a sabedoria que vem da onde? Que vem do alto. Mas ela é o quê? Terrena, do mundo. Animal, sem juízo e diabólica. Eu vou perguntar para você. A pessoa que dentro dela, ela tem amargura, inveja, sentimento de ódio, de raiva dentro dela. O que ela tem dentro dela? Uma coisa que é do mundo, que não tem juízo, e que é de quem? Do diabo. Se você está tendo isso, pastor, eu estou. Hoje você tem que mandar embora, falar, renunciar. Demônio, eu não quero você na minha vida. Diga glória a Deus. Eu quero a paz que Deus pode me dar. Eu quero o ânimo de Deus, eu quero a bondade de Deus, eu quero ser fiel a Deus. Deu para você entender? Eu quero a paz de Deus, eu quero a alegria de Deus. Porque, meu irmão, quem está na presença do Senhor, não falta para essa pessoa alegria. Volta para a presença de Deus, você não está. Quem entendeu essa parte, diga glória a Deus. Vamos voltar para Davi? Davi era um homem espiritual ou carnal? Espiritual, porque quando o sacerdote não o chamou na hora, Davi não ficou com raiva, não ficou amargurado. Ficou amargurado? Não. Davi ficou com ódio? Não. Davi simplesmente continuou fazendo, dizendo, eu vou esperar, minha hora vai chegar. Você precisa aí disso. Tem gente, meu irmão, que se revolta até com as coisas de Deus. Ah, é? Não tive ajuda? A partir de agora não vou mais ajudar a casa de Deus. Para com isso. Um dia uma senhora, espero que ela esteja na igreja ainda. Quando eu assumi uma igreja um dia, em Guarulhos. E uma semana, uma mulher me parou na porta. Ela era gerente das Casas Bahia. Estava no auge. Ela apresentou para mim um envelope de dízimo. Bem gordinho assim. Falou, pastor, está vendo esse dízimo? Eu falei, estou. É o meu. Eu falei, que benção. Só que eu não vou dar, não. Eu falei, vixe. Eu falei, por quê? Ela apontou o dedo assim. E apontou um rapaz, eu acho que era auxiliar na época. Está vendo aquele cara ali? Eu falei, estou. Conhece ele? Estou conhecendo, estou uma semana aqui. Se o senhor não mandar embora, eu não devolvo meu dízimo. Eu falei, irmão, pode guardar. Não devolve mesmo não. Porque se depender de mim, ele fica. Eu não vou me vender, irmãos, nunca. As pessoas se vendem, né? Primeiro que ela não estava dando nada, ela está devolvendo aquilo lá, porque não era dela. E quantas pessoas não são assim? Ela não é. Tem que fazer os gostos da pessoa, senão... O que tem dentro dela? Sentimento o quê? E esse sentimento é de quê? É do diabo. Sentimento é do diabo. Ela não tem o amor de Deus, porque o amor de Deus é incondicional. Ela faz sem querer o que? Algo? Em troca ela ama porque ela é de Deus, meu irmão. Digo amém. Mas tem gente que não é assim. Ela não consegue. Eu falei negativo. Meu irmão, seja igual Davi. Quando chamaram Davi, Davi poderia ter feito o quê? Ah, quer dizer que já que você não conseguiu achar ninguém, agora está me chamando? Agora eu não vou não. Não tem gente que é desse jeito? Na hora que era para chamar, não chamou. Agora quer chamar? Agora não vou. Davi não foi bobo. Davi, quando chamaram, disse, chegou a minha hora. 1 Samuel 13:8. Eu vou te mostrar um homem diferente de Davi. Quem gosta de ouvir a palavra de Deus? Bom, só tem isso aqui que pode mudar o ser humano. Se a pessoa não escutar a palavra de Deus, ela não muda. Não muda. Não muda. O que muda é a palavra de Deus. E esperou quantos dias? 7 dias. Até o tempo de quê? Que Samuel determinara.
Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, e o povo se espalhava dele. Esse homem, essa leitura que estamos falando aqui é de Saul. Saul recebeu uma palavra de Samuel dizendo que ele tinha que fazer o quê? Esperar. Quantos dias? 7 dias. Quem foi que abençoou Davi? Samuel. Quem ia abençoar Saul? O mesmo. Saul não respeitou a unção de Samuel, não foi abençoado. Davi respeitou? Esperou? A unção que você não respeita não te abençoa. Olha só. Esse Saul recebeu uma ordem que tinha que esperar 7 dias. Samuel não chegou. Ainda não tinha vencido o dia ainda. E ele viu que o povo que estava com ele estava fazendo o quê? Indo embora. Aí o versículo de número 9. Então disse Saul: trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas. E o que ele fez? E ofereceu o holocausto. Ele podia fazer? Quem tinha que fazer? Samuel. Na cabeça dele ele achou que não precisava. Ele disse: não preciso de ninguém não, eu mesmo vou fazer isso aqui. Ele achou que podia fazer. Ele podia? Não. Quantas são as pessoas, meu irmão, que acham que não precisa de um pastor? Quantos? Quantos numa igreja acha que pode resolver tudo sozinho? Não resolve não, tem coisa que você nem pode fazer. Tem coisa que você precisa de um homem de Deus. E Davi respeitou. Esse aqui não. Esse viu que o negócio estava apertando. Ele ficou, perdeu o ânimo, né? Porque não conseguiu esperar. Ele perdeu a paz, porque as pessoas que estavam do lado dele começaram a ir embora. Porque ele não confiava em Deus, confiava nas pessoas. Por isso que ele se desesperou. Quem mais? Versículo 10. Já vou orar com você. E sucedeu que, acabando ele de oferecer o quê? O holocausto. Quem chega? Samuel. Tem gente, meu irmão, quando é rebelde, a coisa, em vez de ser ruim, é péssima. Né? Porque pior do que dengue é chikungunya, né, irmão? Aqui não foi nem dengue, foi chikungunya mesmo. Foi horrível para ele. O indivíduo foi lá, desobedeceu. Quando ele acabou de fazer, chegou quem? Samuel, o profeta. O homem de Deus chegou. E Saul lhe saiu ao encontro para saudar. Ainda de ser desobediente é falso. Que ainda foi dar a paz do Senhor ainda. Ele nem respeitou. Ele respeitou a pessoa do bom homem de Deus. Aí chega na cara, uma cara limpa. Pai do Senhor, né? Graça e paz, shalom, né? Cada um tem um compromisso. Que vergonha. Sabe como foi que Samuel recebeu ele? Versículo 11. Então disse Samuel: o que você fez? Samuel não caiu na dele não. Disse: o que você fez? Você veio me dar paz, mas vem cá, fala aqui agora. O que você está fazendo? O que você fez de errado? Fala. Olha a desculpa dele. Disse Saul: porquanto via que o povo se espalhava de quem? De mim. Ele disse: as pessoas me abandonaram. Quem mais? E tu não vinhas nos dias aprazados? E os filisteus já se tinham ajuntado em Miqumas. Ele ainda colocou a culpa em quem? No homem de Deus, né? O Senhor não chegou. Precisei do Senhor. O Senhor não chegou. Olha só. Quem mais? E eu disse: agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal. Vamos ler juntos? E ainda a face do Senhor não orei. Esse homem era de Deus? Era de Deus? Como que uma pessoa consegue ficar sem orar 7 dias? É de Deus ele? Teve 7 dias para orar.
Não orou durante 7 dias. Que homem de Deus é esse? É claro que ele não ia respeitar, irmão. Porque ele não era uma pessoa de Deus. Não vai brigar comigo, não. Se você não ora na igreja, eu não acredito que você ore em sua casa. Eu não consigo acreditar nisso. Não, pastor, eu só consigo orar quando eu estou sozinho. Os passarinhos cantando. Não tem... Ai, irmão, cada coisa que eu já escutei. Não tem gente que é assim, né? Pastor, eu só consigo orar assim, né? Irmão, se você não ora na igreja, você não ora na sua casa, me desculpe. Porque a Bíblia fala que a casa de Deus é a casa de oração. Aqui é o lugar que se ora. Não é suficiente? A palavra de Deus fala que onde está 2 ou 3 pessoas reunidas no seu nome, ali eu estarei. Como que pode a pessoa não orar onde está Deus, meu irmão? Aqui é onde está Deus. Estão reunidos no quê? No nome de Deus. Todo mundo aqui, não vem? No mesmo propósito, buscar Deus. Deus está aqui ou não está? Tá. Como que a pessoa não consegue orar aqui? Ah, não foi suficiente? A Bíblia fala que Jacó estava num lugar. E Jacó teve um sonho e ele disse: quão terrível é esse lugar. Porque esse lugar é a casa de Deus. Porque a casa de Deus é a porta dos céus. Não existe lugar mais perto do céu do que a igreja. Como que a pessoa não consegue orar dentro de uma igreja? Se não ora aqui, meu irmão, vai orar em casa? Não. Não ora. Não ora. Ele disse: ainda a face do Senhor não orei. E forcei-me e ofereci o quê? Ele disse: eu me senti forçado. Eu sei que está errado, mas eu fiz. Olha o que aconteceu por ele não ter esperado. Então disse Samuel a Saul: agistes neciamente, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. 14. Porém agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração. Já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Ele perdeu a bênção. Davi ganhou. Fique de pé que eu oro por você agora. Pastor, como que eu venço um desprezo, até de um homem de Deus? Esperando, porque Deus, meu irmão, se ele é de Deus, Deus vai falar com ele e vai abençoar você. Amém? Se ele for homem de Deus, por mais que ele não concorde com a sua atitude, ele nunca vai deixar de abençoar você. Por mais que ele não concorde, ele nunca vai desprezar você. Diga glória a Deus. Homem de Deus é homem de Deus. Pegue a pedra que você recebeu na entrada. Hoje nós vamos derrubar esse gigante em nome de Jesus. Se você crê na oração que eu faço agora, eu vou pedir para Deus colocar a mesma unção que colocou naquela pedra que Davi derrubou o gigante. E eu creio no poder de Deus. Pastor, deixa eu tirar sua dúvida. Como que uma pedra, pastor, vai fazer com que meus problemas se resolvam? Não sei, pergunta para Davi. Liga para Davi. Davi, fala aí, como que foi? Ele vai falar: eu peguei uma pedra e fui na fé. Amém? Atirei. E você não vai acreditar, o gigante caiu. Alguma dúvida? Amém. Segura na mão a pedra. Pai querido, Pai amado, a sua família está sendo destruída? Brigas estão acontecendo dentro de sua casa? Já não há mais amor entre o casal? Chegou o dia que vai mudar a história de sua casa. Igreja de joelhos e família de pé, pois a palavra de Deus diz: por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome.
O profeta dos atribulados, pastor Valquir Moreira, convida você e sua família para o grande clamor a Deus pela família. Campanha Igreja de Joelhos e Família de Pé. Sua família está destruída? Acabou suas forças para lutar? É hora de mudar. Venha receber de Deus a força que você precisa. Nesta quarta-feira, venha participar do fortalecimento familiar. Levantou-se, pois, o profeta Elias, comeu e bebeu e teve forças para caminhar por mais 40 dias. Fortalecimento familiar, nesta quarta-feira. Reuniões às 9 da manhã, às 15 horas e às 19h30. Na Rua Cussi Júnior, quadra 3, número 25, centro de Bauru, próximo ao Colégio Prevê. Igreja Internacional da Graça de Deus, o seu ponto de encontro com a bênção.